modelagem de uma base de blusa, sem utilizar essas reguinhas aqui. E agora o que eu quero é que vocês entendam a lógica da modelagem sem utilizar as réguas. Essas réguas elas vão ajudar vocês muito durante toda a vida de vocês, que vocês fizerem modelagem de qualquer peça, mas é importante entender essa lógica. Até porque se vocês forem fazer outros cursos que não utilizem essas réguas, vocês não ficam perdidos e vão saber como avançar, tá? Então, ó, pra quem não lembra, eu vou reforçar aqui. Pra gente começar a modelagem da blusa, a gente faz, né, um esquadro aqui, né? A gente passa uma reta com o esquadro, né? Se utilizando aqui do vértice, né? Esse reto da régua tem que bater com o reto aqui do papel. E eu traço uma reta aqui com um espaçozinho assim de mais ou menos uns 2 centímetros para não ficar colado lá em cima. E qual é a distância daqui pra cá? E qual é a distância daqui pra cá? Pra imitar, né, pra simular esse decote aqui das costas, olha lá. O decote das costas que a gente encontra aqui e faz esse processo, né? Como isso aqui já é uma régua pronta, é um crivo, então isso facilita a nossa vida. Mas se a gente não tivesse essa régua, ou se a gente estivesse fazendo um curso que a professora estivesse fazendo a mão livre sem a régua, vocês iam precisar entender essa lógica. Então, a partir do ponto do meio do molde, né, do meio da peça que você está modelando, né, da frente ou das costas, para a direita, eu ando 8, no mínimo, tá? Para um pescoço como esse aqui, a somatória de todas essas curvas, né, para simular um pescoço, daria 39. Então, se você tem um pescoço maior ou menor, tem que fazer aquela continha que eu tinha explicado na aula. Depois eu posso fazer um vídeo explicando novamente. E aí, vocês vão ter que ou andar mais para cá ou mais para cá, certo? Mas, se a gente for utilizar a régua pura, sem fazer essas adaptações de tamanho de pescoço, eu vou andar, né, com 8 centímetros, ó. 8 centímetros pro decote das costas. E eu vou descer 4,5 no decote das costas, tá vendo? Então, essa é a medida se você não tem a régua. Você anda 8, desce 4,5, liga com a curva francesa, ó. Você vai ligar com a curva francesa e vai dar certinho, ó lá. Então, gente, e o ombro? Quanto será o ombro desse decote, né? Da frente e das costas, ó. Pro decote das costas, o ombro do crivo, ele tem mais ou menos 13 centímetros, tá? Ó, ele tem 13 centímetros. Só que esses 13 centímetros é uma medida que eles consideram como um padrão. Então, esse ombro de 13 é um ombro já grande, né? Normalmente, quando a pessoa é um pouco menor, ou não é tão grande, tão alto, ou tem ombros largos, aí esse ombro ele é um pouco menor, ele chega a ser de 11, né? Ele diminui um pouquinho. Então, quando vocês chegarem aqui nesses 8, vocês vão andar, ó, 10,5 para que o ombro fique de 11. Se vocês tiverem um ombro de 13, vocês usam o crivo 13, ok? Isso é considerando no pé do pescoço, tá? No pezinho do pescoço. Se não, se o ombro de vocês for menor, vocês vão utilizar a medida do ombro de vocês, a partir do pé do pescoço para a direita, menos meio centímetro, tá? A medida do ombro, né? Ombro, menos meio centímetro. Por quê? Porque quando eu descer aqui, que eu chegar na medida, por exemplo, eu vou utilizar 11, um ombro de 11. Então, um ombro de 11, né, 11 centímetros, menos meio centímetro é igual a 10,5, certo? Então, eu vou andar 10,5. Quando eu chegar nesse ponto de 10,5, eu vou descer, ó, 10,5. Eu vou descer 3, tá? Eu vou descer 3. Então, para algumas pessoas, quando vocês fizerem a primeira peça de vocês, vocês vão ver se realmente é 3 a descida ou se é menos, se é 2. Se o ombro for muito caído, muito inclinado, talvez seja mais do que 3. Mas se o ombro for mais reto, então pode ser que seja 2,5, 2. Então vocês vão ter que ver a partir da primeira peça que vocês forem fazer, de quanto é essa inclinação, se ficou bom 3 ou não. Mas 3 é uma média, de 3 a 3,5. Então, quando eu descer aqui, né, os 3, para religar, ó, desci 3, para eu religar daqui para cá,
ele vai dar exatamente os 11 centímetros que eu precisaria para fazer o meu ombro. E essa mesma medida, tanto de um lado da costa como da frente, tem que bater, tá? Certo? Então, ó, para fazer o ombro eu vou fazer esse processo. Aqui a partir do ponto mais alto do decote das costas, né? Eu vou descer 5. Então, ó, desci 5 e tracei, ó, uma reta esquadrada, tá? Tracei uma reta esquadrada. A partir dessa reta esquadrada, eu posiciono aqui e tenho o decote da frente com a reta esquadrada. Eu ando daqui pra cá, na frente, eu vou andar 6, 6,5, varia, pode ser 6,5. E daqui pra baixo também, de 6 a 6,5, do cantinho, né? Do meio para a direita eu ando 6,5 e do meio aqui na linha para baixo 6,5. Ligo com a curva, tá? Se eu não tenho a régua, ligo com a curva, certo? Faço um esquadramentozinho aqui, ó, de pelo menos 1 centímetro no mínimo. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente precisa fazer um esquadramentozinho reto de pelo menos 1 centímetro para não ficar uma ponta quando eu cortar, certo? E aí, o que eu vou fazer? A partir desse ponto, eu ando também, do mesmo jeito que eu andei aqui, eu ando aqui 10,5, porque o ombro tem que ter o mesmo tamanho. Desço 3, tá? E religo o ponto. Então, o que eu desci aqui, eu desço aqui também, tá? E aqui eu vou andar 10,5 nesse ombro, tá? Mas se seu ombro for maior ou menor, você vai andar o tamanho do seu ombro menos meio centímetro. Fiz um vídeo ensinando a fazer base de blusa por molde miniatura. Você pode utilizar de toda a técnica de modelagem utilizada lá, se não tiver as réguas guia ou crivo, né? Usa esse vídeo aqui para fazer os decotes e quedas dos ombros frente e costas. Sem a régua também é possível fazer a modelagem e vocês vão entender cada vez mais essa lógica do processo de modelar.